Oficialmente, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a esse evento chamado Diálogos da Educação. Esse evento está sendo promovido pela Escola de Gestão Socioeducativa Professor Paulo Freire e pela Rede Interinstitucional de Grupos de Pesquisa sobre Privação, Políticas de Privação e Restrição de Liberdade, em parceria com a Diretoria Regional Pedagógica de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas e com a Divisão de Pedagogia do DEGASE. A ideia desse evento é que possamos proporcionar um espaço de diálogo sobre educação no espaço socioeducativo. As rodas serão sempre abertas com falas de especialistas, né? A gente compôs, né, cada mesa com um pedagogo, um professor e um convidado externo que esteja pensando educação fora do DEGASE. Então, a mesa de hoje, a gente vai ter a Luana Vital, que é diretora da DIPED, da Divisão de Pedagogia do DEGASE. Nós vamos ter o César Augusto, e deixa eu pegar minha colinha aqui. Vou pegar aqui minha colinha. Porque o nome da diretoria do César é grande. O César Augusto, que é diretor da Diretoria Regional Pedagógica de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas. Então, sejam bem-vindos, Luana e César. E a professora Vanusa, da PUC Rio, né, doutora em Educação. Seja bem-vinda, Vanusa. A gente fica muito feliz de estar aqui com esse evento. Eu vou, então, dar continuidade, vou chamar o Márcio Rocha, que é o diretor do DEGASE, tá? Eu vou chamar, então, ele fará a abertura, em seguida vou passar para Lívia Vidal, que é diretora da Escola de Gestão Socioeducativa Professor Paulo Freire, e a gente vai, após a fala da Lívia, já chamar, então, os palestrantes para que eles possam falar um pouquinho com a gente sobre essa temática tão cara, né, para todos nós que trabalhamos nessa área, tá bom? Então, que a gente possa ter um bom circuito aí formativo, né, que isso possa promover muitas reflexões, né, no nosso trabalho cotidiano. E nós teremos, após esse encontro de hoje, mais 4 encontros, né? Mais 4 rodas de conversa. Então, realmente, assim, a ideia desse evento não é que fiquemos só assistindo, mas que a gente participe também, que a gente dialogue também, pode fazer comentário tanto no chat quanto falando, né? Pode trazer comentário, pergunta, reflexões. Então, esse espaço é para a gente ficar realmente bem à vontade, para a gente poder dialogar, trocar as nossas experiências, tá bom? Então, chamo o diretor do DEGASE, Márcio Rocha, para dar um alô aqui para a gente. Que não sou eu, vou colocar o vídeo agora. O Emerson vai estar nos apoiando aqui nessa transmissão, aqui nessa plataforma, tá? Então, ele está ajudando a gente, ele é da Escola de Gestão, ele, inclusive, vem sendo uma pessoa importantíssima aí no NEL, que é o Núcleo de Educação Online, né? Eu acho que sem ele, nada disso, nenhum curso teria acontecido. Então, muito obrigada, viu, Emerson? Fica o registro aí. Obrigado, Bianca, pelas palavras. Venho dar as boas-vindas ao evento Diálogos da Educação, em celebração ao Dia Mundial da Educação. Serão 5 encontros, sempre com a presença de um pedagogo e um professor que atua na área socioeducativa, além de um convidado. Evento este que vai servir de troca de ideias, boas práticas, reflexões e a certeza de que iremos ainda mais buscar uma atividade educacional na socioeducação de excelência.
Bom evento a todos. Com você, Lívia. Gente, bom dia. A gente tem aqui uma ótima sexta-feira, né? Um ótimo primeiro encontro. Queria agradecer muito Bianca e Sandra Maciel também, né? Que toparam aí a empreitada. A gente jogou a proposta e Bianca abraçou com toda energia, com todo o gás, assim, a proposta de promover esse espaço, né? Promover um espaço de aproximação, um espaço de encontro, e a gente tem o objetivo de colocar em mais contato, em mais relação, os professores e os pedagogos que estão atuando na escolarização, no processo educacional dos adolescentes privados de liberdade no estado do Rio de Janeiro, mas esse espaço ele extrapola e ele consegue abraçar e receber, né, profissionais e pensadores de outros estados. Então a gente está aqui dialogando também com pessoas além do estado do Rio de Janeiro, que a gente possa aproveitar desse campo para entender cada vez mais a complexidade que é pensar a escolarização na socioeducação, né? Não sei se é entender, mas pensar junto, criar mais laços, conseguir fazer dessa política uma política mais saudável e cuidadosa para nós profissionais e para os adolescentes que usufruem dessa política educacional. A abordagem poderia ser legalista, né, Bianca? Bianca já organizou e já realizou um trabalho, né, pensando mais a abordagem das legislações pertinentes à escolarização. A abordagem poderia ser curricular. A gente foi aqui tecendo um fio condutor que desse oportunidade de cada uma das pessoas que estão junto com a gente falarem a partir de seus lugares de comodidade, seus lugares de facilidade e de tranquilidade, né? De seus lugares de fala. Então, a gente também deixa esse espaço aberto para que cada pessoa que está participando possa indicar novas temáticas, sinalizar o que a gente precisa, onde a gente precisa avançar, o que precisa ser mais falado, mais discutido, e que de pé de ESP estejam se sentindo aqui contempladas. Espero que seja um espaço bom para vocês, que a ideia é promover esse espaço para os nossos setores, para os nossos serviços, e que a gente possa aí abraçar os nossos colegas os profissionais que estão realizando o trabalho nas unidades de uma forma cuidadosa e acolhedora. Eu vou só me justificar aqui que eu vou ficar com câmera e microfone fechado, vou tentar acompanhar também o máximo possível, mas eu estou num processo aqui de recuperação de pós-operatório e estou de férias ao mesmo tempo, então estou também me resguardando um pouquinho, mas fico muito feliz e muito agraciada por a gente estar iniciando esse espaço e agradeço muito a cada um de vocês. Bom encontro para todos e todos nós. E só sinalizar, né, que a gente foi pensando também tecer uma triangulação, né, desses especialistas que Bianca pontuou e reconhecendo e cuidando das diversidades de gênero e raça em cada um dos encontros, né? Então, também pensando nessa sensibilidade que é muito necessária ao espaço educacional, tá sempre cuidando e olhando como um processo pedagógico, né? Ótima sexta-feira para nós, gente. Bom dia. Obrigada, Lívia. Então, eu vou passar então já para a Luana, tá? Luana, diretora da Divisão de Pedagogia do Pegase. Pode nos agraciar aí com a sua fala, por favor, Luana. Gente, muito bom dia, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Queria agradecer muito a Lívia e a Escola de Gestão como um todo pelo convite e pela parceria mesmo desse evento. Bianca vai me controlando no tempo, tá? Para eu não perder o tempo. Estou botando aqui um cronômetro, mas vai me segurando no tempo também. Eu sou, como a própria Bianca já falou, me chamo Luana Vital,
Sou pedagoga formada pela UERJ, já trabalho com medida socioeducativa desde 2010, inicialmente com meio aberto, que são as liberdades assistidas e prestação de serviço à comunidade, que é feito pelos CREAS, e desde 2012, dentro do departamento, inicialmente com medida de semi-liberdade, e hoje diretora da divisão de pedagogia. Para a gente poder contextualizar um pouquinho quem é esse nosso adolescente. Nosso adolescente é o adolescente cometedor de ato infracional que está apreendido e tem aí de 12 a 18 anos e, para além disso, uma defasagem em seriedade bem grande. E uma defasagem em seriedade não somente por repetência, mas muito por abandono escolar. E é muito nessa linha que vem hoje a minha fala, que eu estava conversando até com a Lívia quando ela me chamou para abrir o evento. E o que eu vejo muito hoje, com todos os teóricos que eu já li também, é muito a questão da afetividade ligada à aprendizagem. E aí, quando a gente vê esse adolescente, principalmente de 16 anos, no 6º ano, que tem aí um histórico de abandono escolar de 2, 3, 4 anos, a gente começa a tentar ver como fazer o diferencial nessa vida. Porque a gente é muito bombardeado dentro do departamento, né? Mas o adolescente passa 3 meses, 6 meses, 1 ano e não aprende a ler e escrever. Não é só assim, a gente precisa muito mais do que esse tempo para fazê-lo aprender. Até porque a gente precisa resgatar todo esse vínculo e todas as crenças que ele tem, porque a maioria dos adolescentes perdeu a crença em si mesmo. Então, eles perdem a crença de que eles podem aprender, de que o espaço escolar é para eles, de que educação é para eles. A gente escuta muito adolescente, mas para que eu vou para a escola? Eu não consigo aprender mesmo? Quando você escuta um adolescente falar isso, é bem complicado, ainda mais para um pedagogo, né? Então, os pedagogos presentes vão corroborar com a minha fala de que é exatamente isso. É desolador você ouvir um adolescente dizer que ele não consegue aprender. E aí a gente vem em todos os encontros que a gente vai tendo com esse adolescente, todos os atendimentos, contato com a escola, sempre trabalhando muito a questão da afetividade. Quando a gente fala afetividade, a gente não fala afetividade do afeto só de, não, vou abraçar, vou levar para minha casa. Não. A afetividade de ter uma escuta afetiva, uma escuta empática, que a gente vai estar usando de empatia com esse adolescente, entendendo esse lugar que ele está, entendendo o que fez com que ele saísse dessa escola também, para trabalhar exatamente todas essas questões com eles, fortalecendo as crenças de pertencimento, as crenças de até mesmo as crenças em si, né? Que os adolescentes consigam entender que eles são capazes, que eles tenham essa certeza de que eles conseguem sim, que eles conseguem alcançar todo e qualquer degrau na vida deles que eles queiram. E aí, essa escola, ela precisa, sim, ter sempre um acolhimento muito bom, e aí a gente trabalha muito com as diretoras das escolas, não só das escolas dentro das unidades prisionais, mas também unidades socioeducativas, né? Mas também dentro das escolas da rede, que são quem recebem esses adolescentes da semi-liberdade. A gente tem, durante muito tempo, aí um embate que toda diretora queria saber, mas qual é o ato infracional dele e tudo mais. A gente fala assim, essa não é uma informação relevante. O que a gente precisa saber ele é, sim, um adolescente que ou foi expulso da escola em algum momento,
ou foi convidado a se retirar, ou essa escola em algum momento não atendeu mais às necessidades dele, não conseguiu alcançar essas necessidades desse aluno. Então, como Valon diz, né, não existe aprendizagem sem afetividade. Então, a gente precisa ter esse olhar mais afetivo, mais empático com esses nossos adolescentes. E é isso que vai ajudar ele a retornar para esse lugar que, em algum momento, foi... Eu acredito que a palavra certa não seja que tenha expulsado ele, mas em algum lugar não foi um lugar de acolhimento. E a escola, eu acredito que é um dos nossos primeiros locais de acolhimento, depois da família, né? E aí a gente tem adolescentes que não têm, às vezes, acolhimento nem na família, nem na escola. E aí, na maioria das vezes, ele vai ser acolhido pelo ilícito. E aí a gente perde esse adolescente. Então, a questão é bem por aí. A gente precisa ter esse olhar de empatia, de afetividade, de entender o outro. A gente sabe que tem todo um preconceito que ronda o nosso adolescente. Ele, quando a gente vai tentar matricular ele na escola, hoje em dia a gente tem quebrado muito isso com as parcerias que a DIPED, que o Degase tem feito com as secretarias municipais. Agradeço muito ao César e a SEDUC como um todo, na figura da Lídia também, que tem nos ajudado muito, tanto com as escolas da socioeducação, como também nas escolas da rede. Hoje em dia, a gente tem, desde 2019, mais ou menos, a gente tem conseguido um estreitamento muito bom nas relações com a DIESP, e isso tem fortalecido muito a pedagogia do departamento, tanto escolar quanto institucional mesmo. E eu acho que é isso. Não sei quanto tempo ainda tem. Quanto tempo ainda tem, Bianca? Para não acabar atrasando todo mundo. Tá ouvindo agora? Agora tá tô. Me ouvindo? Não, ainda tem tempo. Pode ir, ainda tem uns 7 minutos. Tá. Corroborando muito com essa minha fala, eu vou trazer um pouco um caso de um adolescente que o tempo todo a gente trabalhava muito ele para ir para a escola, e ele se repudiava muito de ir para a escola. Ele falava, não quero ir para a escola. E aí, quando a gente conseguiu entender, ele era um adolescente analfabeto que estava matriculado no 6º ano, porque toda a documentação dele escolar era de 6º ano. Então, ele fugia da sala de 6º ano para ir para a sala de alfabetização. Primeiro, porque ele tinha uma ligação muito forte com a professora da alfabetização. Ele falava que ela era a única professora que conseguia ensinar para ele, porque ela tinha paciência de entender o que ele não estava entendendo. Enquanto na sala de aula dele mesmo, a professora seguia o trâmite normal da aula. Isso ilustra muito a questão da afetividade do acolhimento escolar. Porque a gente tem aí um adolescente que é estimulado pela unidade a frequentar a escola, ele é estimulado pela questão legal também, né? Que ele sabe que no cumprimento da medida ele é obrigado, por ser um direito e um dever dele estar estudando, e ao mesmo tempo ele não se sente pertencente àquela turma que ele foi matriculado, porque ele não consegue acompanhar aquela turma. E aí a gente vem trazendo todos esses históricos, né, de aprovações automáticas e tudo mais, que só corroboram mesmo com essa descrença do pertencimento e do merecimento de estar ali.
porque ele começa a se sentir incapaz ou algo que não na verdade, que ele não merece estar naquele lugar, porque ele não consegue alcançar a maioria dos alunos que estão naquela turma. Quando, na verdade, a gente tinha que começar a desconstruir essa ideia de que o adolescente ou o aluno como um todo tem que se adaptar à escola. Não, a escola precisa se adaptar a esse aluno. Ela precisa conseguir ser efetivamente acolhedora e alcançar todos os alunos que estão nela. E não os alunos que precisam entrar nas caixinhas e falar assim, não, agora eu consigo entrar nessa escola porque eu estou nessa caixinha modelada para ser o aluno exemplar daquela escola. Vai ter aluno que vai ser bagunceiro, vai ter aluno que vai ser desatento, vai ter aluno que vai ser, às vezes, infelizmente, desrespeitoso, mas a gente precisa entender, sim, esse lugar desse aluno e saber trabalhar ele. Não é passar a mão na cabeça dele, não é simplesmente fechar os olhos para os problemas. Muito pelo contrário, é conseguir trabalhar o que é que isso tem, como esse problema é gerado, para a gente conseguir, de fato, ter esse lugar da escola como um lugar de aprendizagem. A gente precisa trabalhar a aprendizagem como um todo. E a gente consegue entender que nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, a gente precisa mudar as nossas metodologias para alcançar a aprendizagem de todo mundo. Até porque a aprendizagem ele é um processo de mudança de comportamento, que ele só vai ser obtido através das experiências construídas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender vai ser sempre o resultado da interação entre as estruturas mentais e o meio. Como, por exemplo, o professor é coautor desse processo de aprendizagem. Até porque o processo de aprendizagem ele é construído e reconstruído todo o tempo. Eu acho que é isso. Espero ter contribuído bastante para todos. Eu acho que agora é Vanusa. Então, Vanusa, vou passar a palavra para você. Obrigada, Luana. Nós temos Fundação Casa de São Paulo, temos pessoas de outros estados aqui conosco. Sejam bem-vindos. Por favor, se vocês tiverem reflexões após a fala do César, nós estaremos abrindo para o diálogo. Também podem colocar aí no chat, né, e colocarem aqui verbalmente, falando. A ideia é a gente realmente dialogar. A Luana, ela tem conhecimento de causa, é pedagoga do Pegase há mais de 10 anos, se eu não me engano, já atuou no CRIAD, atuou em unidade de privação também, né, Luana? Não, só no... Nas unidades de privação a gente só fazia só o apoio mesmo, atuar mesmo. Eu nunca atuei nas unidades de privação, mas sempre fiz muito acompanhamento nas unidades de privação e sempre que precisava a gente estava dando apoio enquanto divisão também. Certo, e nos traz aqui reflexões sobre a questão da afetividade, do vínculo, para a gente pensar realmente nesse processo que é a relação que se dá, né, com esse profissional, desse profissional com esse adolescente e do profissional, adolescente e instituição. Então, obrigada pela sua contribuição e passo a palavra para Vanusa de Mello, professora, está vinculada à PUC-Rio, doutoranda, né, em educação. Eu sempre tenho a tendência de falar que você já é doutora, estou querendo adiantar alguma coisa aí, mas está no processo. Então, por favor, Vanusa, com você.
Obrigada, Bianca. Já já eu chego lá. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pelo convite. Para mim é uma oportunidade inestimável, assim, é uma oportunidade incrível poder fazer essa troca com vocês. Está vendo tanta gente querida aqui acompanhando a conversa, poder ver tanta gente junta, e quando em outros momentos, em anos anteriores, o diálogo era muito difícil e agora a gente consegue juntar as pessoas e ver que quase todo mundo tem os mesmos objetivos e a gente precisa encontrar caminhos juntos e juntas para alcançar esses objetivos. Isso não tem preço, é incrível esse movimento. Então, ao mesmo tempo em que eu agradeço pelo convite, eu também parabenizo vocês pela iniciativa. E outra coisa que eu preciso avisar é que eu precisei pedir a Bianca para fazer uma troca na organização das falas, não porque eu vá sair da atividade antes, mas eu resolvi fazer preventivamente esse pedido porque está tendo aqui uma movimentação doméstica de combate a cupins, e aí teve que fazer... A casa, enfim, está numa operação de guerra. E pode ser que o barulho dos profissionais trabalhando fique muito grande e eu precise me ausentar ou sair por alguns instantes, né? Mas a tentativa é de ficar até o final, porque realmente a ideia é a troca, né? Não é uma palestra, não tinha intenção de dar uma palestra e sair, né? Enfim, só para esclarecer. Muito bem, e agora eu quero fazer um agradecimento mais específico ainda, que tem a ver com o trabalho que eu desenvolvo. Eu sou pesquisadora dessa área, né? Sou doutora em pesquisa na área de educação em espaços de privação de liberdade, especificamente sobre experiências literárias nesses espaços. Mas eu também tenho uma contribuição da ação direta, né? Eu sou uma educadora dos espaços. Com uma trajetória dividida em 2 momentos. Primeiro, eu fui professora da DIESP. Antes mesmo de haver DIESP, eu era professora do DEGASE em 2007. E em 2008 foi feito o primeiro concurso específico para ventiladores com a verba. Em 2008... Cadê? 2008 foi feito o primeiro concurso específico, né, da DIESP, e aí eu fiz um novo concurso para ser professora da diretoria, especificamente, e depois eu fiquei atuando localizada no sistema prisional, até 2014, quando eu pedi exoneração. E isso é importante de ser o início da minha fala, porque o motivo que me levou a pedir exoneração era a gente não ter diálogo justamente entre os operadores dos diversos setores da educação, de modo que havia tantas tensões que todas as propostas que nós apresentávamos enquanto professores não eram viabilizadas, não era possível, né? Eu falava, estou cansado de ouvir não. E eu percebia que projetos que não eram vinculados, não eram institucionais, tinham alguma liberdade para acontecer. E era uma intuição minha, né? Eu vou sair e vou propor essas atividades com literatura, com cinema, coisas que eu acreditava que tinham um potencial de transformação. Vou ocupar outro lugar, né, de diálogo. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo mestrado e logo ia tentar o doutorado e a caminhada ia seguindo. E, realmente, eu acho que houve mais espaço para a efetivação e concretização dos projetos ali. E, nesse sentido, a partir de 2019, foi criado o projeto Escrevivendo a Liberdade. Ele era um braço de um grupo de estudos de um grupo de estudos em educação nas prisões, que foi fundado pela professora Sandra Maciel, da UF,
e ela, então, era minha parceira. Nós criamos, a gente entendeu que, como a universidade ela é ancorada em 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão, que o nosso grupo de pesquisa também podia ter a atuação na extensão. E nesse meio tempo, Bianca Veloso nos procurava para fazer parceria para uma pesquisa que está em andamento, né, sobre a escolarização dos adolescentes privados de liberdade. E aí a gente conseguiu que a Bianca lesse o projeto, e ela gostou, e ela foi talvez uma parceira nossa na implementação do projeto, porque viu ali algum potencial. Então, Bianca, a pessoa a quem eu quero mais agradecer nesse momento pelo projeto Escrevendo a Liberdade estar atuando e estar crescendo e ter o reconhecimento que tem é você. Em seguida, Bianca nos levou para o PAC-GC, então o Leonardo, diretor da unidade, fez tudo que estava ao seu alcance para que a gente encontrasse os recursos necessários para o trabalho acontecer, e com a licença da Bianca, a Lívia Vidal entrou em ação, e nós continuamos de mãos dadas e construindo outras especificidades, né? Então, Lívia é uma grande parceira também, eu te agradeço muito por estar junto, por somar e por mudar coisas, muitas vezes, no nosso caminho, porque, por exemplo, ela introduziu uma parceria com a biblioteca do Degaze, então, a partir da relação com a Viviane, da biblioteca, a gente já conseguiu implementar outras ações, né? Tem educadoras nossas na sala de leitura, e então, vamos lá, chegamos ao Escrevendo a Liberdade. O Escrevendo a Liberdade é um projeto de educação não formal, né? Eu diria que ele é um projeto de educação popular, mas não formal, porque não tem vínculo com a escola. Embora nosso objetivo sempre seja fortalecer a escola. Nossa intenção nunca foi e nunca vai ser de rivalidade. Nós temos na nossa formação política a defesa da escola pública de qualidade e para todos, né? A defesa do Estado garantindo todos os direitos para a população brasileira e, com isso, corrigindo desigualdades, né? Então, nossas ações não concorrem com a escola, complementam a escola, complementam as ações da escola. Mas isso não nos impede de ter um posicionamento crítico em relação a algumas circunstâncias da escolarização que tensionam o nosso trabalho, que, né, causam algumas tensões. E uma das questões tem a ver com a fala da Luana. A Luana falou da necessidade de afetividade, de acolhimento, da luta que a gente tem que ter para que os estudantes, né, esses adolescentes que chegam para trabalhar com a gente, tendo experiências de vida, por mais que a gente conheça da realidade, às vezes a gente se assusta, né, com a experiência pela qual esses garotos passaram, de violência, de violação de direitos, de tragédias pessoais, né? A gente conhece muitas das histórias, mas ainda há algumas que nos surpreendem, né? E nos balançam no dia a dia. E a Luana estava falando de como é importante que eles se reconheçam capazes, né? Capazes de aprender, capazes de escrever, de ler, de serem sujeitos da sua vida, né? Porque, por um lado, você tem uma parte da sociedade os acusando de serem os únicos responsáveis pela situação em que eles estão, né? Como se não tivesse um processo histórico aí de negação de direitos, mas, por outro lado, você tem também um tratamento que
que é dado a esses adolescentes como se eles fossem assujeitados e não pudessem fazer nada junto com a gente pela transformação dessa realidade. E dentro disso tem justamente essa determinação de que eles não dão conta, né? Então, quando nós chegamos ao Degasse, vamos lá para o início, nós não ouvimos só deles, que eles não elas, né? Perdão, porque a gente estava indo para o PAC-GC, que elas não sabiam nem ler nem escrever. Ouvimos também de educadores e educadoras envolvidos no processo, pessoas qualificadas, mas que faltava fazer um movimento de conhecer especificamente o grupo com quem a gente ia trabalhar. Né? Isso, assim, gente, as pessoas têm tantas certezas sobre o sistema socioeducativo, muitas vezes por terem lido coisas, e falta uma vivência local, específica, porque cada grupo é um grupo, né? A gente não pode comparar a realidade das adolescentes do PAC-GC com a dos meninos que estão internados no Dom Bosco, né? Com a dos adolescentes do Paraná, aqui, que eu estou vendo agora, e lembrei que as diferenças por região, por estado, por município. O adolescente do município do Rio de Janeiro tem comparação com o adolescente do interior do Rio de Janeiro, já nem tem outra realidade, outro comportamento, outra forma de levar a vida. Então, as pessoas estudam, por exemplo, a realidade faccional e acham que aquilo se aplica a tudo e a todos no sistema socioeducativo. Então, a gente já ouviu de um tudo aí pelos caminhos da universidade, né? As educadoras, na época que eram bolsistas do nosso projeto, foram apresentar um trabalho e um professor disse que a pesquisa delas era falha porque não falava de facção, de briga entre facção. Aí elas disseram, mas professor, aqui isso não apareceu, a discussão sobre facção não apareceu nas nossas rodas de leitura. Então, a gente não ia inventar uma discussão que não apareceu, né? Por quê? Ele estava lá fixado na pesquisa dele de facção e achava que todo mundo tinha que falar sobre aquilo, e a gente estava querendo falar sobre literatura, sobre a experiência literária das adolescentes do PAC-GC. Por quê? O adolescente do Degasse, ele é muitas coisas. Ele não é só o ato infracional. Ele não é só resultado do ato infracional. Ele também é um ser humano complexo que tem outras vivências. Então, a gente estava apresentando essas outras vivências ali. E isso tem a ver com ver esses sujeitos de forma humanizada. Né? Porque quando a gente desumaniza, o que resta olhar é o ato infracional e a violência que cerca. E isso, a mídia já faz sobre isso a mídia já faz um grande serviço, não é verdade? Se a gente se basear apenas na caracterização do adolescente feito pela grande mídia, ele é apenas um monstro, capaz de violências extremas. Aí, quando você vai para a realidade e conhecer, sobretudo com a nossa proposta, qual é a nossa proposta? Trabalhar as escrevivências dos adolescentes, né? Ainda tão jovens e já com tanta história sobre si mesmo para pensar, para olhar e para dar a conhecer. Essa nossa metodologia está inspirada nas ideias da escritora negra brasileira Conceição Evaristo. Ela reconhece que o Brasil plantado, estruturado sobre o racismo, não ouviu, não é que não tenha dado voz, né? É que não ouviu a voz das mulheres negras, a história das mulheres negras contadas por si mesmas. E daí ela começou a discutir a ideia de escrevivência, né? Que seria a narrativa da história da pessoa por ela mesma. E na literatura, a literatura mesmo, né? A arte literária, ela reflete isso, porque mais de 90% dos livros publicados, lidos e valorizados e premiados é de literatura de homens brancos. E é muita coisa, gente, é mais de 90%.
né? Então, isso tudo tá enraizado num sistema escravocrata e racista. E aí a gente, lendo isso, sabendo que no Rio de Janeiro e quase no Brasil todo, a maioria das pessoas encarceradas no sistema prisional e das adolescentes dos adolescentes em medida de privação ou restrição de liberdade no sistema socioeducativo é formado por pessoas negras, então aí a gente falou assim, é preciso trabalhar com essa perspectiva para a gente trabalhar o reconhecimento do lugar da pessoa no mundo, representatividade, para a gente mostrar, por exemplo, escritores e escritoras. A gente levou outro dia um livro do Milton Santos, é um homem negro, multiartista, performer e poeta. E a fotografia dele estava na orelha, né, do livro, se eu não me engano, ou na quarta capa, e causou surpresa ele ser um homem negro com uma aparência que os adolescentes acharam comum. E aí, esse cara é escritor? Esse cara é escritor. A gente leva o livro, a gente leva a fotografia colorida impressa para as pessoas verem, mostra o rosto das pessoas, a gente valoriza isso, né? Nossa literatura não é exclusivamente a de autoria negra, mas ela é a nossa prioridade, né? Por conta dessas questões que eu acabei de dizer para vocês, né? Da representatividade, da necessidade de se reconhecer. E a gente acha que isso provoca um encontro. Tem uma antropóloga francesa que fala da capacidade que a literatura tem de promover encontros. Encontros que nós temos. Se eu perguntar aqui, eu gosto de clima de aula, e eu sempre faço perguntas nas aulas. Vocês tiveram um encontro com a literatura? Aí eu pergunto, em qual livro? Com qual autor? Com qual cena? Com qual diálogo? Com qual texto? Qual verso? E quase todos vocês vão ter uma história para contar. E eles não. Não tem. Não tem essa presença, né, de uma arte. E nós entendemos a arte como necessidade do ser humano. Aí, juntando a Conceição Evaristo com o intelectual brasileiro Antônio Cândido, que diz que a literatura é um direito humano, por quê? Porque todo ser humano, de toda sociedade, mesmo que não tenha cultura letrada, tem necessidade de imaginar, necessidade de fabular. E só que essa necessidade, muitas vezes, é reprimida em alguns grupos sociais, em alguns setores da sociedade. Então, a gente resolve atuar justamente onde esse direito está sendo... É muito difícil isso, onde esse direito está sendo negado. É muito difícil, porque é fácil reconhecer o direito e a necessidade de comer, de ter saúde, de ter moradia, de todos esses outros direitos que nos vêm à cabeça quando a gente fala de direitos humanos, né? São esses os mais imediatos. Aí a gente fala assim, pô, literatura, né? No meio de tanta privação, sim, porque a gente também está vendo esse ser humano só em parte, né? Só na sua necessidade de sobrevivência biológica, mas na sua integridade e naquilo que ele tem de subjetivo, que talvez seja um dos elementos mais importantes para ele se pensar num mundo que não seja pela perspectiva da violência. Talvez o contato com a arte seja justamente um dos elementos mais importantes para isso. Porque quando você fala assim, quantas sociedades, muitas vezes o Estado garante o essencial e mesmo assim tem violência. Mesmo assim tem violência, muitas vezes provocada pela agressão ao patrimônio material dos outros. Do mesmo jeito, essas questões acontecem. São questões muito profundas e filosóficas, mas também sociológicas, mas também antropológicas e que talvez passem também pela relação ruim que a gente tem com essas outras necessidades humanas aí, que estão no campo da estética. Aí parece um luxo, né? Você veja, gente,
Eu não sou academicista. Eu não sou uma pessoa que nasceu cercada de livros. Eu deveria estar cercada de livros hoje, mas os cupins me fizeram fazer obra na minha casa. Mas eu sou ex-costureira. Fui costureira de fábrica até começar a fazer graduação em letras. Então, eu não estou aqui defendendo um direito de elite. Eu estou defendendo um direito que deveria ser de todos e todas, em todos os setores sociais, de negros e brancos, e que está centrado na mão de poucos. Aí vem a professora está atribuindo uma função salvacionista para a literatura. E a literatura não pode ter essa função. Aí eu gosto de olhar para a classe social e para a cor da pessoa que está dizendo isso. Eu adoro fazer essa observação. Eu pergunto para essa pessoa, qual é a sua relação com os livros? Quando que você começou a ler? Aí ela já vai me dizer, essa história é única, tá? Quando eu nasci, eu já tinha livros na minha casa. Meu pai é professor, não sei de qual universidade, minha mãe era escritora, minha mãe era psicóloga, assistente social. Já nasci cercada de livros. É a pessoa que ouvia histórias quando estava no ventre, né? É ela que está dizendo para a gente que a gente não pode ver a literatura como salvacionista. E eu estou falando isso, mas eu nem acho que a literatura, se ela fosse redentora dessa forma e salvacionista dessa forma, a gente não ia precisar dos outros direitos, né? A gente precisa de garantia total dos direitos. E a literatura e a arte a gente está apresentando como um elemento também necessário, sem o qual não vemos como esse sujeito o tal do se reconstitui, se repensa, se refaz, se reconduz para, quando sair de liberdade, ter uma relação com a sociedade que não o leve de volta para a privação de liberdade e que não o mate, que ele também faça parte desse processo de transformação, que ele não seja o objeto dos nossos projetos. Entende isso? Que ele seja também um sujeito desses projetos que a gente pensa e nos quais a gente acredita que possam transformar. O que mais aqui? E aí, gente, eu também preciso que me avise sobre o tempo, tá? Que eu não estou tão... Oi, Vanusa, 2 minutos. 2 minutos. Tá bem, obrigada. E a gente acha, para finalizar, e trazer o nomezinho que eu quis dar para a Bianca colocar na minha fala, que é a literatura em liberdade, não para a liberdade, que as atividades que envolvem essa perspectiva, né, pautada na arte e na literatura que eu estou trazendo, essas atividades precisam trazer para esse sujeito a experiência da liberdade, né? Para que ele tenha a liberdade de pensar, de apresentar uma leitura, de escrever, sem as preocupações escolarizadas do certo, do errado, da avaliação fechada. E isso também nós achamos que a escola pode promover, porque a escola precisa ter essas preocupações curriculares e formais, sim, mas a escola não precisa ter só essas preocupações. Ela precisa ter, pode e precisa abarcar também essas outras experiências, né? Então, por isso que a gente gosta de ter sempre diálogo com a escola. E muitas vezes barra numa preocupação da rivalidade, né? Que nós não temos, né? Eu me lembro de dizerem para a gente, não, isso já é feito, não vem para cá com essa proposta, não, isso já acontece. Eu falo, com quem? Por quê? Quero conhecer, traz. E quando vinham as pessoas que fazem as experiências, eram parceiras, estão comigo, né? Então, por exemplo, tem uma professora que vai falar, Bianca convidou para falar, que é a professora Beatriz Nascimento, que acabou de defender a dissertação de mestrado sobre a oficina que ela faz com poesia lá na escola que fica dentro do Cai Baixada, jornalista Barbosa Lima Sobrinho. Ela é uma professora que faz atividades que são pautadas nessas mesmas perspectivas. Quando ela for falar
vocês vão ver, ela vai falar do Cândido, do direito à literatura. A perspectiva dela é outra, as referências dela são outras, ela trabalha lá com Paulo Leminski, mas a gente tem um ponto de encontro, que é acreditar, né, no poder desse trabalho, né, dessa potência da arte e da literatura. E, então, quando falaram que ela fazia isso, sugeriram que talvez fosse uma concorrência entre a gente, e nós somos parceiríssimos. Né? Na dissertação de mestrado dela tem um agradecimento de chorar a mim e aos projetos e tudo mais. Então, não há isso. Né? Então, não vamos alimentar essa rivalidade que não existe entre projetos da escola, projetos criados pelos vários coletivos, né, gente? Nunca teve também tanto coletivo interessado em contribuir E eu sei como deve ser difícil fazer um filtro para selecionar o que vai contribuir, o que está de acordo com a proposta, o que está de acordo com os caminhos que vocês traçaram, né, para conduzir essa educação mais crítica, emancipatória, e que também seja da afetividade, do acolhimento. Eu imagino a dificuldade que é receber um projeto por dia e não poder acolher todo mundo, porque não tem nem horário nem sala. Então, eu fico assim, gente, não queria ser tá na equipe que faz essa triagem. Então, a gente compreende tudo isso e sabe da dificuldade. E vemos o esforço que há nessa gestão agora, sobretudo as pessoas que eu citei que colaboraram para a nossa entrada e que eu vejo atuando na construção, por exemplo, desse encontro, o esforço que é promover o diálogo. Sem diálogo não tem transformação nenhuma. Isso tudo é balela. Isso tudo é ficção. Né? E o diálogo não acaba nunca. Mas diálogo não é consenso. A gente não precisa concordar em tudo. Né? Vamos divergindo. Obviamente tem coisas intoleráveis, né? Como o desrespeito aos direitos humanos. Não é isso? Isso a gente não pode admitir de fato. Mas, no mais, a gente vai justamente colocando junto o divergente, que é para que o trabalho seja feito também com base na diversidade. Né? O professor que trabalha com a literatura de um cânone literário estabelecido, a outra que trabalha com Conceição Evaristo, com artistas negros canônicos e não canônicos, outra que trabalha com a chamada literatura marginal, outra que é pela via do teatro, né, como o Vicente Concílio traz para a gente sempre, e as múltiplas experiências que estão sendo colocadas em diálogo agora. Então, muito obrigada por essa oportunidade novamente, parabéns pela iniciativa, contem comigo para a gente ampliar. Estamos em duas unidades, PAC-GC, Sense Ilha, e também abrimos uma frente de trabalho na Casa Mãe Mulher, né, que fica em frente ao CAI Baixada, que trabalha com acolhimento às mães dos adolescentes em medida socioeducativa. Mas a nossa intenção é ir para mais unidades ainda, na medida do possível, e estamos muito abertas para o diálogo. Bom dia para todo mundo. Obrigada, Vanusa. Caramba, é muito bom ouvir você, Vanusa, vou te falar, hein? Você é danadinha. Olha, quantas reflexões. Pessoal que está bombando no chat. Eu acho o melhor de tudo... Inscrita para... Bianca, o melhor de tudo é fazer curso de extensão com a Vanusa e com a Sandra. Verdade. Não tem igual. É maravilhoso. Eu acho que esse é o caminho, Vanusa. Acho que a gente precisa realmente... Por isso que a gente está sempre chamando Vanusa, gente. A gente fica até meio assim já, porque... Caramba, a gente está perturbando a Vanusa o tempo todo, mas é porque não tem como deixar a Vanusa fora desses processos de formação. Sempre que a gente fala em educação, não tem como mais, Vanusa, já era. Perdeu. E é um crime cortar sua fala, né? Mas estou aqui nesse papel chato de controlar o tempo. Obrigada pela sua participação. Gente, mas tem que ter tempo e organização mesmo. Tá certo. Muito obrigada. Então, agora, é só relembrar que a gente está fazendo um esquema de inscrição pelo chat. Então, quem quiser, né, se inscrever,
tá? A gente já tem 3 pessoas inscritas, é só colocar o nomezinho lá no chat, tá bom? Após a fala do César, então, a gente vai abrir para o diálogo. Então, eu vou chamar, então, agora o César. Já está aí preparado, César? Está me ouvindo? Oi, Bianca, estou sim. Oi, querido, obrigada. O César é diretor da Diretoria Regional Pedagógica de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas, nosso parceiro da DIESP. Muito importante ter você aqui com a gente, César. É com você, fica à vontade. Eu que agradeço, me sinto honrado de estar aqui, compartilhando aí, conversando, dialogando com vocês, né? Aprendendo um pouquinho mais. Eu não conhecia a Vanusa e foi um prazer, uma honra ouvi-la e aprendi bastante. Eu estava, como a Luana falou, que o chat estava bombando, né? Eu estava acompanhando ali, abri o chat e estava acompanhando as contribuições do pessoal. A gente foi convidado, vocês me ouvem bem? A gente foi convidado para estar trazendo, né, um pouquinho da nossa experiência, né, e a nossa fala sobre aspectos da escolarização, né, na socioeducação, e falar sobre esses diversos aspectos, né, é um desafio muito grande, né, ainda mais depois de ouvir Luana, depois de ouvir a Vanusa, a Luana falando sobre a afetividade com muita propriedade, é uma profissional tremenda, e a Vanusa também, falou muito sobre a questão de que o diálogo é tudo, né? E que vamos divergindo, e aí a gente vai conversando, a gente vai dialogando, a gente vai divergindo, e às vezes a gente diverge bastante, aqui com a Jess, com o Degazi, a gente diverge bastante, mas é justamente buscando esse diálogo, buscando essa aproximação e buscando essa melhora, né? A Vanusa chegou a falar sobre, num passado, né, de que não havia essa possibilidade de diálogo, de colaboração, de colocação de projetos, os professores não eram ouvidos, e a gente tem esse desafio aí de trocar entre DIESP e Degazi, entre o SEDUC, né, que somos todos, para que a gente possa cada vez mais ouvir os professores, e graças a Deus, né, que esse momento, né, esse diálogos da educação não vai parar só em nós, né? Teremos mais 4 encontros e outros profissionais, professores estarão falando, e será muito bom ouvi-los, aprender com cada um deles. Eu sou o professor César, né? Eu já fui apresentado, mas quero me apresentar. Eu sou da SEDUC, eu tenho 2 matrículas na SEDUC, a minha primeira matrícula foi em 2007, e a minha segunda foi em 2010. Eu fiz um concurso não específico como o da Vanusa para a DIESP, mas eu fiz um concurso que tinha uma linha, uma fila de espera geral. Eu fiz para Metro 4, Metropolitana 4, que é a região da Zona Oeste, e tinha uma fila geral também. Então, concomitantemente, você ficava nas 2 filas de espera. E aí eu recebi um telegrama para a fila de espera geral, e aí quando eu fui lá na SEDUC, eu vi que só tinha lugar longe, 3 Rios, Vassouras, vários locais, assim, muito longe. E eu já estava vindo para casa já, assim, meio isolado, entendendo que eu ia ter que aguardar a fila da Metro 4. E aí estava escrito assim, COESP. Aí eu falei, caramba, o que é COESP? Aí a coordenadora de pessoas, né, ela se apresentou lá para o pessoal que estava na escolha dos nomes e falou, olha, tem a COESP, é uma coordenadoria, que na época coordenadoria, né, especial e trabalha com unidades prisionais. Aí eu pensei, pô, prisional Bangu, eu vou para Bangu, perto de casa, eu moro em Campo Grande, é bem tranquilo. E aí eu entrei nessa fila da COESP e eu consegui uma escola em Bangu. E eu estava desde 2010, né, em unidades prisionais. A minha raiz, né, ela é da prisional. Eu quase não conhecia a socioeducação. Eu sempre entendia que, não, socioeducação dá muito trabalho. Eu não quero pegar uma escola
eu não quero pegar uma escola nessa área, não. Porque eu sempre me via como diretor de escola, e eu trabalhei durante todo esse ano, durante todo esse tempo, né, como professor de escola, e a minha primeira diretora na DIESP, ela está na sala, é a professora Rosângela Barreto, e eu agradeço muito a ela pela acolhida, pelos ensinamentos, e em 2014 eu virei diretor adjunto, e em 2016 eu virei diretor-geral do Colégio Estadual Mário Lago. Então, fica numa unidade prisional em Bangu. E fiquei até ainda esse ano, em janeiro, até 17 de janeiro desse ano, e aí quando eu fui convidado para, a partir do dia 18, eu assumi a diretoria regional de escolas, de unidades escolares, né, prisionais e socioeducativas. E a socioeducação que foi esse grande desafio, e eu estou desde janeiro para cá fazendo esse intensivão. Eu conheci algumas unidades, mas por ter uma boa relação com os diretores, e eu visitei algumas unidades, mas sem aquele compromisso de me inteirar, porque eu sempre relutei em pegar a socioeducação. E hoje, como diretor da regional, estou justamente amando essa área, e o meu, se eu for pegar em percentuais, né, o meu tempo, vamos botar aí 70%, é mais visando a socioeducação e 30% a prisional. Por conta dessa demanda que tem, né? E olha que são só 7 escolas na socioeducação, e temos 19 nas prisionais, mas o grande foco ele acaba sendo, né? Não tem muito para onde correr, é a socioeducação. Eu queria pedir auxílio para fazer a projeção. Ok, vamos lá. E aí, obrigado. Falando sobre esses aspectos, né, da escolarização, na socioeducação, a gente entendeu, conversando, né, com a Bianca, eu agradeço a Bianca pelo apoio, ela que me ajudou aí em tudo, na preparação, agradecer também ao Chianca, que é o meu coordenador de ensino e avaliação, e ele que montou essa apresentação para mim. O Chianca é um parceiro espetacular, e ele está participando também. E pode passar. Aí é só a apresentação que eu já fiz. Pode passar, por favor. Foi. E aí tem a missão, né, da DIESP, que é gerenciar administrativa e pedagogicamente a interface com a área de gestão de pessoas e de inspeção escolar, as unidades escolares localizadas no ambiente de privação de liberdade. A gente, na questão da missão, eu fiz questão de deixar a questão das prisionais também, porque é a missão da regional, né? Embora o foco aqui, o trabalho, ele seja voltado para a socioeducação, mas eu fiz questão de deixar também todo o foco, só não vou falar das escolas prisionais, mas a questão da missão, de todo o olhar, né, voltado para as duas áreas. Os adolescentes autores de ato infracional, vítimas de violação dos direitos de cumprimento de medidas socioeducativas, né, que é a redução do SINASE. E os presos adultos provisórios e condenados, né, que aí é a Lei de Execuções Penais, essa parceria, né, que a gente tem, que a gente está cada vez mais estreitando com o DEGAS e com a CEAP. Queria agradecer também ao Luiz Fernando, que eu sei que está participando também, que é um parceiro, que admiro muito o trabalho dele, da Luana, da Lívia, da Roberta, que tem, assim, são os que eu estou tendo um contato mais próximo, né? Então, queria agradecer muito a essa colaboração, essa parceria de sempre, para que a gente possa estar dialogando cada vez mais e chegando ao bem comum, que é a ressocialização dos nossos adolescentes. E, por último, que seja adequada às especificidades dos espaços de privação de liberdade, interagindo a rotina desses espaços
as práticas pedagógicas. Pode passar. E aí tem um organograma, né, a estrutura da nossa regional, vindo lá da SEDUC, né, chegando a diretoria regional e as suas coordenações, né, de ensino e avaliação, que é o Chanca, a gestão de integração da rede, que é a Claudinha, a coordenação de administração, que é a nossa coordenadora Cristina Marcelo, a gestão de pessoas, Elizabeth Veloso, e a inspeção escolar, que agora está com a nossa querida Bárbara. Pode passar. É um marco legal, né, para a socioeducação, que é a Constituição, a CF de 88, o ECA, né, a 8.069 de 90, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394, o SINASE, claro, e as resoluções e portarias da SEDUC, que não preciso citar, mas são de 2013, 14 e 15, né, as específicas voltadas para a socioeducação. Pode passar. E aí é um mapa, né, do Rio de Janeiro, colocando as nossas 7 escolas, as nossas 7 unidades. Nós temos 4 fora da capital, né, que é Campos dos Goitacazes, que é o Colégio Rui Barbosa, a nossa diretora, Valéria. E nós temos a nossa unidade Belfor Roxo, que é o jornalista Barbosa Lima Sobrinho, com Caio Baixada, que a grande maioria já conhece. Com a nossa diretora Arlete. Nós temos a unidade de Friburgo, Nova Friburgo, que é o Colégio Estadual Gildo Cândido, com o nosso diretor Arthur, e a nossa unidade de Volta Redonda, que é a Irmã Terezinha de Barros, com a nossa diretora Vanessa. E as 3 unidades da capital, claro, que é o Colégio Estadual Candeia, Padre Carlos Leôncio, perdão, eu fiquei meio nervoso aqui, perdão, peço perdão. Padre Carlos Leôncio, e aí fica naquela expectativa da fala, né, de você não gaguejar, e você acaba ficando nervoso e você acaba dando essa travada, e eu peço perdão a todos. O Padre Carlos Leôncio, no Dom Bosco, o Candeia, lá no JLA, e o Luiz Amaim, no PAC GC. E aí as diretoras Claudilene, Simone e Dani. Paulo Bento, né? O diretor hoje é o Paulo Bento, ele está afastado, aí por isso que eu citei a Dani, que é a diretora adjunta, que é hoje quem está, né, respondendo pela escola, quem está atuando, por isso eu citei a Dani, fiz questão de citá-la. Mas o diretor geral da escola é o nosso professor Paulo Bento. Pode passar. E aí tem, né, as unidades, como eu já citei, não carece, né, que são as unidades escolares, né, o nome das escolas, as unidades socioeducativas, aí tem o nome de cada uma delas, e a localização, como eu já citei, né, então não carece, a gente pode seguir. Pode passar. E aí tem a nossa política educacional, que é o reconhecimento da educação como parte estruturante do sistema socioeducativo e prisional. E aí, como eu falei no início, né, fiz questão de deixar também essa questão de citar também as prisionais. O reconhecimento da condição singular do estudante em cumprimento de medida socioeducativa e privação de liberdade. O reconhecimento do papel social da escola como fator de garantia dos direitos aos adolescentes, jovens e adultos em restrição e privação de liberdade. Falando em política educacional, pode passar, a gente recebeu a incumbência, né, do nosso secretário de Educação para que a gente passe a ter um olhar também para os CRIADs, embora seja uma realidade completamente distinta, né, a semi-liberdade, né, por não ter justamente uma escola, e a DIESP é uma regional de unidades escolares, né, e ele nos deu a incumbência de também estar acompanhando, participando, não necessariamente nas ações, na tomada de decisão,
mas e sim estar monitorando, em estar acompanhando, em estar passando para o secretário essas ações, aquilo que está sendo trabalhado dentro dos CRIADs também. E aí a gente vai estar tendo esse olhar também, esse novo olhar, que é algo inédito, né, para a nossa regional, e a gente vai estar fazendo esse acompanhamento também dos CRIADs. A nossa política pedagógica, né, de acompanhar a implantação da metodologia de gestão escolar, supervisionar a implantação de programas, projetos pedagógicos, que a gente vai citar daqui a pouquinho, de cada um deles, se eu tiver tempo, né, porque o tempo está bem corrido. Então, pode passar, senão eu não vou ter tempo de falar sobre tudo. A política administrativa, orientar e acompanhar a aquisição de bens e serviços pelas unidades escolares. Eu fiz questão de colocar também essa política administrativa, e eu não preciso citar cada um deles, mas sobre a importância de se falar sobre essa questão administrativa, por entender que a gente precisa dar o mínimo de infraestrutura também aos profissionais, de que eles deverão, que eles precisam, eles carecem dessa estrutura, né, para que eles possam desenvolver um trabalho de cada vez melhor, né, de mais qualidade, e é essencial para isso. A gente tem feito reuniões, né, junto até com a Controladoria Geral do Estado. Eu e o Márcio, a gente tem participado dessas reuniões para que haja uma definição, e isso aí a gente meio que já definiu, né, na questão estrutural, sobre a questão das construções. A gente tem acompanhado essa questão, a gente tem estruturas de algumas escolas que, por conta do tamanho da escola, por conta de tudo, né, que envolve a escola. Você pega, por exemplo, o Padre Carlos Leôncio, a unidade do Dom Bosco, que é uma unidade grande, é uma escola muito grande, e ela era maior ainda, né, porque pega a questão e ela ainda tem 2 anexos, né, salas de extensão, e ela tem o Sense Maria Luísa, o Sense Ilha, e que a verba específica, ela às vezes não comporta, ela não consegue, com uma verba de manutenção para uma unidade, ela cuidar de 3. E essa questão estrutural, ela deve ser olhada, e a gente tem que ter esse olhar para que as escolas, os nossos alunos, os nossos profissionais também, eles tenham cada vez mais dignidade, eles tenham cada vez mais estrutura para trabalhar, para desenvolver os seus trabalhos, os seus projetos. Não adianta a gente pensar em projetos se às vezes a escola ela não tem, às vezes, a verba para poder sequer comprar o material para que esses projetos sejam implementados. Então, a gente tem pensado muito nisso também, em estruturar as escolas para que elas possam ter um mínimo de um padrão de infraestrutura, para que elas possam, que o pedagógico ele possa caminhar. Sem estrutura, fica muito complicado. Então, a gente tem buscado conversar bastante, dialogar muito, para que essa infraestrutura ela possa caminhar. Pode passar. E aí tem os projetos, né, desenvolvidos nas unidades escolares, são projetos mais específicos das escolas. Claro que o Degase tem projetos, e são projetos maravilhosos. Eu ia falar viajado esse Rio de Janeiro, e eu já conheço assim, todas as unidades. Eu peguei, por exemplo, já em janeiro, eu assumi no dia 18, se não me falha a memória, no dia 19, eu já peguei o carro e fui para Campos. Eu peguei a escola mais longe que tinha, e eu fiz questão de visitar. Fomos eu e o Xian, que é o meu coordenador de ensino e avaliação, que tem me acompanhado sempre nas visitas. E a gente fez questão de conhecer cada unidade, conhecer cada particularidade, cada um tem a sua realidade, os seus projetos específicos, e aí tem um quadrinho especificando a questão do PLE. Eu vou aproximar aqui, porque a minha visão já não está mais como antes. A idade vai batendo.
Tem um projeto de leitura escolar, um projeto de robótica, o projeto Shell, a Aedes aegypti, Covid-19, a OBMAP, né, a Olimpíada Brasileira de Matemática, o étnico-racial e a violência contra a mulher. E aí, cada um tem a marcação do que cada escola trabalhou durante esse período. Pode passar. E aí nós temos um total, né, um apanhado, isso está bem atualizado, e eu agradeço mais uma vez ao Xanca, que fez esse apanhado aí, correndo aí, para poder mandar o mais atualizado possível. Pode ter variação, porque sempre tem, né, essas variações, mas esse apanhado é desse mês ainda. E nós temos aí a quantidade de alunos de cada escola e a quantidade de professores de cada escola. Pode passar, porque senão o tempo vai bater e eu não vou conseguir. E aí a gente quer fechar mostrando um pouquinho da escola. Aí o Padre Carlos Leôncio, lá no Centro Dom Bosco, um pouquinho do trabalho. Eu fiz questão de... Falei, Xanca, me ajuda. Eu preparei, mas eu não botei foto. Eu acho que seria muito importante essa visualização do trabalho. Pode passar. Dessa visualização do trabalho, para que eles possam visualizar na prática aquilo que eu estou falando, né? Daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente acredita. Pode passar, essa é a continuação, né, do Dom Bosco. O Luiz Amaim, que é a nossa unidade feminina, que é a nossa unidade assim, xodozinha, né, que é uma unidade bem pequena, com um número reduzido de meninas, e graças a Deus por isso, né? O trabalho realizado pode passar. Essa próxima página também é a do Luiz Amaim. O trabalho por Meet, a gente, embora a rede não esteja trabalhando em maneiras mais restritas, a gente tem trabalhado nesse exemplo da foto superior à esquerda, à minha esquerda pelo menos, acredito que é de todos, é o trabalho de Meet, né, onde o professor ele dá aula em tempo real para o aluno, e na maioria das escolas a gente tem conseguido trabalhar dessa forma. Pode passar, e eu já estou terminando. O Candeia, as nossas atividades, pode passar também, a continuação agora das fotos do Candeia, pode passar. Eu não vou me ater a Barbosa Lima Sobrinho, né, no Cai Baixada, eu não vou me ater a falar sobre cada um delas, porque o tempo já está esgotado, senão a Bianca vai puxar minha orelha, e pode passar a foto também. É só para a gente mostrar essas últimas fotos do trabalho que a gente tem feito. É só um fio de cabelo daquilo que a gente tem trabalhado no dia a dia, se esmerado cada vez mais. Pode passar. O Irmã Terezinha de Barros, em Volta Redonda, uma escola muito bem cuidada pela diretora Vanessa. Pode passar. Também ainda o Irmã Terezinha, pode passar. O Colégio Estadual Rui Barbosa, uma foto fresquinha, como a diretora Valéria acabou de me colocar. Essa foto à esquerda, superior à esquerda, né, da entrada da escola, mas a foto ao lado já mostra já a cobertura, né, da entrada, o que eu tinha falado sobre essa importância do cuidado com a infraestrutura, de melhorar as escolas cada vez mais para dar cada vez mais subsídios a toda a questão pedagógica. Pode passar. Ainda é o Colégio Rui Barbosa, pode passar. E o Colégio Estadual Gildo Cândido, lá em Nova Friburgo, uma escola pequena, uma escola que tem trabalhado em parceria com o Degase, pode passar também. Ainda é o Gildo Cândido, pode passar. E aí eu queria fechar agradecendo muito, muito, muito. Eu queria fechar com uma frase que é do Mário Lago, já que eu vim lá que era a escola que eu vim, que é a escola que mora ainda no meu coração, que vai sempre estar no meu coração, né? A escola onde eu aprendi a ser gestor. Estou aprendendo cada vez mais, né? Não vou deixar de aprender nunca. Estou aprendendo cada vez mais. E tem uma frase de Mário Lago que eu gosto demais, eu guardo sempre ela, que é: o sol pode apagar, o mar perder a sua voz, mas nunca, nunca morre um sonho bom dentro de nós. E eu queria fechar essa fala
agradecendo muito a parceria, desculpa a correria, a gagueira, aquele frio na barriga para falar. Eu ainda não me acostumei com isso, eu estou na gestão há pouco tempo e, se Deus quiser, eu vou estar aprendendo. Eu vou fazer um cursinho de oratória para aprender com a Vanusa, com a Luana, aprender a falar um pouquinho. Tá bom? Muito obrigado, foi uma honra, um prazer imenso, imenso, imenso. Muito obrigado. César, muito obrigada a você. Você não sabe o quão importante é a sua fala. Assim, eu venho trocando com você nos últimos 30 dias, mais ou menos, e eu já percebi o quanto você tem energia e você tem muita disponibilidade, né? Você está sempre com prontidão respondendo. Então, eu acho que o ser um bom gestor, eu acho que passa também por essas características, né? Você trouxe muita informação, conhecimento de causa. Então, assim, para a gente que está assistindo, sabe, muitas coisas. Então, a gente percebe que você tem total propriedade e a sua fala fluiu, porque você é o seu lugar de fala. Então, não tem essa. E que bom que você está aqui dialogando com a gente, que a gente possa fazer, né, esses encontros mais vezes, viu? Foi muito bom, parabéns. Eu gostaria, então, de agradecer a todo mundo e abrir agora para o diálogo. Temos 3 pessoas inscritas. Eu queria registrar a presença do Luiz Fernando, que é o coordenador da CECEL, Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para quem não sabe, já que nós temos pessoas aqui na sala de outros estados. Então, o Luiz Fernando está à frente da coordenação. Se quiser, Luiz Fernando também dá uma palavrinha, tá? Fica à vontade. A gente está abrindo agora para o diálogo. Temos 3 pessoas inscritas. Teve gente com a mãozinha. Então, quem acionou a mãozinha, eu peço que se inscreva no chat, que a gente está organizando pelo chat. Então, a gente vai abrir agora para o diálogo, agradecendo a participação. Estamos com 55 pessoas na sala. Então, o curso está com a sala cheia, apesar da gente não ver presencialmente, mas é como se a gente tivesse com o auditório cheio. Que bom, celebramos isso, então. Que bom a gente poder estar fazendo diálogo sobre educação. Então, olha, aqui na listagem de inscritos é o Diego Frederico, que se inscreveu, o primeiro inscrito. Então, Diego, ativa seu microfone e coloca as suas reflexões para a gente, por favor. Diego, me escuta? Acho que o Diego não está ouvindo, então vou passar para a Lívia Vidal, nossa segunda inscrita. Lívia? Oi, Bianca, obrigada. Não vou conseguir abrir a câmera agora, mas fiquei muito pensando, né, o quanto a gente conseguiu entrelaçar, né, aí falas tão potentes, quando a Luana traz a afetividade, aí a Vanusa, né, esgarça isso, trazendo vários vieses, né, várias possibilidades de trabalho a partir do literário, a partir das artes, que a gente vai identificando no cotidiano do socioeducativo das escolas, que as artes é uma linguagem que potencializa, né, e que abre espaço para que os adolescentes falem por si próprios, né? Falem pela própria voz e possam ir encontrando esse lugar de expressão de uma forma mais cuidadosa, e como Vanusa trouxe, que não outras formas de expressão para além da violência, né? Para além da da restrição dessa expressão que sai como violência, porque precisa ser ouvida de alguma forma, e muitas vezes, quando não não encontra escuta, né, a violência que sai, como diria aí, é a comunicação não violenta. E aí César, quando pontua todas as possibilidades, todas as escolas, né, todo esse contexto que a gente tem na socioeducação, fiquei muito pensando como é que a gente traz esse potencial de tantos profissionais bem formados, tantos profissionais dedicados ao trabalho e com o desejo de realizar um trabalho bonito,
e, ao mesmo tempo, adolescentes que estão aí, né, à nossa disposição. Como é que a gente consegue ampliar essa atuação da escolarização de uma forma cada vez mais fortalecedora para ambos os lados, né? Que seja saudável, que seja potencializador para o profissional e para o adolescente. Não sei, fiquei achando muito, muito rico e muito efetivo o encontro dos 3 profissionais hoje. Queria agradecer. Obrigada, Lívia. Lívia tinha Bom, feito 2 perguntas no chat, nas isso. mensagens. Lívia consegue resgatar, falar você Eu tô mesma com ou as gostaria duas, de... eu tô com as 2 perguntas delas aqui, que foram 2 perguntas que ela fez para mim. Então vamos ouvir. Quais situações cotidianas da escolarização na socioeducação expressam a afetividade, a empatia, a paciência? E a outra é o que eu acredito em ações, conteúdos e falas, disciplinas, que poderia ser mais enfatizado para incrementar essa afetividade. Então, a questão da escolarização, a gente tem em questões mais efetivas, assim, né, para expressar essa questão da empatia com o adolescente, nas situações escolares, a gente tem muitas boas práticas, principalmente com as escolas que, na Semiliberdade, eu posso falar muito da Semiliberdade, que foi um grande berço para mim, onde a gente conseguia trabalhar com as escolas um primeiro momento com a direção escolar, onde essa direção escolar sentava para conversar com o adolescente, para entender o lugar de onde ele veio, para saber um pouquinho da história dele. E isso era muito importante, porque o adolescente começava a se vincular com essa escola através da figura dessa direção, que era uma direção que tinha literalmente uma escuta muito acolhedora, que é o que acontece muito nas escolas socioeducativas, nas escolas da DIESP. A gente tem até uma ótima prática, desculpa, César, mas eu não tenho como não falar, que é do aluno monitor. É um projeto que foi criado com o pessoal do GAI, da JLA, que é a unidade João Luiz Alves, que trabalha junto com a unidade escolar Candeia, onde a Claudilene e o pessoal do GAI começou a ver a importância de valorizar esse adolescente, principalmente aqueles adolescentes que tinham muita resistência de ir para a escola, tinham muita resistência de ficar em sala de aula, sempre estava pedindo para sair, sempre estava pedindo para não ir para a escola, ou queria se recusar a ir. E aí foi montado esse projeto que é o aluno monitor, por exemplo. O aluno monitor, ele é o aluno responsável por aquela turma. Então é ele que é empoderado por essa escola de que não, esse lugar é seu sim, você precisa estar aqui porque você é o grande norteador dessa sala. Você é quem organiza esses alunos nessa sala. Então, isso você vai trazendo muito dessa afetividade porque houve uma escuta desse adolescente, do porquê que ele não gostava de ir para a escola, como ele não se sentia pertencente àquele lugar. E aí a gente valoriza esse estado de pertencimento quando a gente coloca responsabilidades também. E aí é um projeto lindo, tenho só que agradecer a DIESP, principalmente a Claudilene, porque esse é um projeto muito bacana, que tem gerado muitos frutos. Então, hoje em dia, a Claudilene fala, Luana, já tem uma lista com um monte de meninos que querem ser alunos monitores, que gostaram desse local de responsabilidade com essa turma, de responsabilidade com essa escola. E não é uma responsabilidade só com o outro, mas consigo mesmo, porque ele começa a se ver, nossa, não, eu preciso estar ali, aquela turma precisa de mim. Então, ele começa a se ver também muito importante para essa escola. Essa é uma das melhores práticas que a gente tem na socioeducação, e eu acho muito bacana
esse olhar que os diretores da socioeducação têm, né, dos diretores das escolas da DIESP que atuam na socioeducação, porque, por exemplo, se você for lá, a maioria dos diretores sabe exatamente cada adolescente, pelo menos pelo primeiro nome, sabe exatamente quem é cada um, sabe quando um não está muito bom, principalmente numa segunda-feira, que é logo depois de uma visita, sabe que provavelmente aconteceu alguma coisa nessa visita, então senta, conversa, chama esse aluno para falar assim, o que está acontecendo com você que você está diferente hoje? É você ter esse olhar de entender, que é um olhar que a gente tem muito na educação infantil e que a gente vai perdendo aí, às vezes, ao longo dos anos do ensino fundamental e médio, mas que a DIESP tem muito isso e é muito importante para a efetivação dessa escolarização. A gente sabe que a gente não vai resolver os problemas de 5 anos sem escolarização ou de abandonos escolares de muitos anos, mas a gente consegue plantar a semente a escola também é para você, a escola também é o seu espaço de escuta, você está aqui para também ser ouvido, e isso é muito importante. Sobre a questão do que eu acredito que poderia ser mais enfatizado para incrementar a questão da afetividade, eu paro para entender muito do trabalho do pedagogo dentro do departamento, principalmente pedagogos de CRIAD, onde os adolescentes estão em semi-liberdade, né? Então tem uma rotatividade maior aí, o adolescente sai, ele volta, então ele consegue acessar melhor toda a equipe técnica. A gente tem o tempo todo o adolescente pedindo para ser ouvido. E aí o pedagogo tem muito esse olhar, né? A gente para muito para ouvir esse adolescente. E isso é muito importante. Porque quando a gente fala de afetividade, é o que eu falei antes, a gente não está falando só da afetividade como afeto, colo, acolhimento, colo, abraço. Não, é um ouvir afetivo, né? Você ouvir o outro, dar espaço de fala para esse adolescente também, que ele precisa desse espaço de fala que é tão raso, até mesmo na própria casa dele. Quando a gente vai conversar, às vezes, com famílias, a gente fala assim, mas como é que está sendo a questão dele na escola? Isso eu estou falando de um olhar muito na semi-liberdade, onde o adolescente volta para casa nos finais de semana. E a mãe vem muito assim, mas ele não fala nada. Aí eu falo assim, mas você perguntou? Você quis saber dele, o que aconteceu no dia a dia dele, na semana dele? Mas ele é muito fechado. Falei, então, começa a questionar, a perguntar, a tentar entender e entrar no mundo dele também. E aí a gente, enquanto técnico dentro da socioeducação, a gente entra o tempo todo no mundo desse adolescente, com os nossos atendimentos, com as nossas perguntas, com os nossos questionamentos. Vai ter aquele adolescente que fala menos, mas a gente vai estar aí puxando ele para poder ele conseguir ter esse lugar de fala, porque muitas vezes ele também não fala porque ele tem medo de ser julgado. E ele precisa ter esse lugar de fala, ele precisa expor quais são as necessidades dele. Eu paro para ver muito isso com o meu trabalho anterior ao Degase, que era na liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, trabalho com crianças em trabalho infantil, onde a gente precisava fazer algumas visitas domiciliares. Então, a gente chegava na casa do adolescente, ele falava assim, a senhora veio me prender? Eu falei, não vim prender ninguém. Eu vim entender o que está acontecendo, porque eu me importo com você. Quando a gente começa a se importar com eles e se coloca nesse lugar, estou me importando com você, ele se abre muito. Ele começa a falar assim, poxa, eu não estou indo fazer o cumprimento porque eu não tenho nem gás em casa. Então, como é que eu vou ter dinheiro para pegar o ônibus para ir? E aí a gente começava a entender todos esses problemas. Não tenho comida, não tenho gás. E a gente sabe que esses problemas também cerceiam a socioeducação, tanto nas unidades de privação de liberdade como de semi-liberdade, onde a maioria das famílias tem muitas dificuldades, estão em altas vulnerabilidades,
E o adolescente se sente também muito responsável pela renda familiar daquela família. Então, a gente vai ter muito adolescente que se envolve com ato ilícito para trazer dinheiro para casa, para poder não pedir dinheiro para a mãe. E aí a gente começa a entender quais foram os mecanismos que levaram ele tanto a abandonar esse espaço escolar, como também a cometer o ato infracional. E a gente a gente consegue visualizar muito bem isso, que a saída do espaço escolar, e muitas vezes, gera a questão do cometimento de ato infracional. Então, a gente vem numa busca incessante, né, enquanto coordenação de educação no departamento, vamos trazer esse adolescente de volta para a escola, ele precisa estar nesse espaço escolar, porque a escola, como algumas pessoas sempre falam, a escola salva e salva mesmo. A escola é muito importante, a escola precisa se empoderar desse lugar de importância que ele tem na vida das pessoas também. Obrigada, Luana. Eu vou passar então para o Diego, ele retornou, parece que acabou a luz lá, mas Diego está de volta. Diego, nos ouve? Sim, ouço. Desculpa, pessoal. É uma loucura. Então, eu sou de São Paulo, trabalho na Fundação Casa, e tem outro pessoal do grupo que também é de outra unidade, do outro lado do Rio, acabou isso tudo. O Rio com celular, só que o celular também estava sem internet. Aí nem carregado também está com o celular sem internet. Quando botar a luz, tudo, até internet. Você está falando da Fundação Casa? Isso, está de São Paulo. Bem-vindo. Obrigado. Estou dentro da unidade, então se tiver algum... Dentro não. Estou no complexo. Se tiver algum barulho externo, desculpa. Bom dia a todos. Parabenizo primeiro a Escola Paulo Freire por isso. Acho fantástico. Principalmente abrir com diálogo, isso é muito legal. A troca de experiência é fundamental. E alguns colegas pedagogas estão falando, me foi vindo muita coisa na cabeça, tanto por experiência, quanto a parte da leitura, inclusive algumas coisas eu acabei comentando aqui no chat, e aí, olhando surgiu de eu querer falar, né? E aí eu até comentei uma coisa, aqui em São Paulo, a nossa formação é um pouquinho diferente da escola, né? Mas, enfim, o que me lembrou muito que você estava falando, primeiro de Macarenco, né, que ele fala do vínculo, eu tive contato há uns 3 anos e pouco, quando a nossa supervisora ainda era Marisa Fortunato, ela dizia muito que os cadernos da fundação, lá em 2006, 2004, era pautado em Macarenco, na ideia do vínculo. E isso era muito bom. Por que eu estou também trazendo isso? Que tudo que vocês trouxeram de experiência, eu venho lembrando nosso dia a dia. Desde o Clara fala escrevendo, né? Com os meninos, a gente trabalha muita parte do vínculo no desenvolvimento da arte. Isso é muito positivo. E tem muitos meninos que falam para a gente, nos atendimentos técnicos individuais, que a escola, para eles, tem sentido somente aqui dentro. E aí, quando você vai aprofundar um pouquinho mais o porquê disso, muitos falam aqui, eu tenho atenção. Aqui o professor me olha. Aqui eu vou jogar vôlei, ninguém fica zoando comigo se eu jogo mal ou não. E isso remete muito ao que vocês estão falando, o acolher, o escutar, o vínculo, e a importância de estar presente e trabalhar isso, né? E era mais ou menos isso que é para comentar. Então, todos esses comentários a gente inicia muito aqui, quando a gente se importa de estar do lado, se importa de dialogar, tudo isso traz, o adolescente traz isso, né? O vínculo é tão positivo, desde bom dia, um abraço naquele momento que o menino não está legal, né? E ele entender que ele pode não ficar legal, que não vai acontecer nada, no sentido de registro, no sentido de encaminhar, sei lá, para o juiz. Não, mas esse acolher, esse escutar, ele é muito importante, que desenvolve esse vínculo, que tanto na Macarenco fala, a gente acaba vivenciando muito na prática. Eu não sou pedagogo de formação, sou formado em filosofia. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um cargo chamado agente educacional, que este é meu cargo. Bom, era só isso que eu queria comentar. Os colegas que eu falando, foi lembrando das experiências, das falas dos meninos, que a escola, o ponto que ela ressignifica para eles aqui dentro. Seja pelo vínculo, seja uma sala de aula que fora da medida, tem 40 alunos, aqui é 10, 12,
Isso dá uma diferença muito grande da relação professor-aluno. Enfim, é isso que eu queria comentar. Obrigado. Obrigada. A gente agradece pela participação, Diego. A Priscila, a Cristina também se inscreveu. Priscila, desativa quer dizer, ativar, né, o microfone. Agora sim. Foi. Seja bem-vinda, Priscila. Bom dia. É que eu estou dividindo a sala, eu falei para elas, para só fazer um pouquinho de silêncio para eu poder falar. Trabalho junto com o Diego, estamos na mesma unidade, então a energia caiu geral aqui também. Os dois loucos aqui tentando ver onde conseguia voltar o acesso, que estava tão boa a discussão, né? E atualmente eu estou num cargo de gestão aqui na Fundação Casa, e já fazem 8 anos que eu estou na medida, e eu achei muito pertinente, o Diego mandou para mim a inscrição, ele comentou que ia participar, eu já logo me interessei, e fiquei atrás dele para conseguir o link e conseguir fazer a inscrição, deu tudo certo. Eu queria comentar que um pouco do que todo mundo disse aqui, né, o quanto que eu fiquei pensando sobre algumas coisas que eu venho estudando, algumas coisas que eu venho buscando, né. Atualmente eu terminei um curso no IBC-CRIM sobre tráfico de drogas, adolescência e trabalho infantil, um viés criminológico da teoria do etiquetamento social. E é uma coisa muito pertinente que ficou claro para mim, é o quanto esse movimento nosso e as nossas ações, elas vão de encontro a tentar tirar o rótulo que o adolescente fica a partir do momento que ele, principalmente, é inserido numa medida socioeducativa. O quanto que, quando ele entra na medida socioeducativa, há uma batalha para que ele possa perder essa rotulação e conseguir ser inserido, né, nas políticas públicas, tudo mais, como um indivíduo somente, não como um indivíduo que passou pela mudança educativa, não como alguém que praticou, não como alguém que roubou, não como alguém que cometeu um ato infracional. E eu gostei bastante da fala da Vanusa, quando ela disse que as ações que ela promove e que ela tem participado desses projetos são não tentando um enfrentamento com o que já existe, né? Mas o quanto do outro lado, né, que é o outro lado do muro, que é o lado das políticas que já existem, o quanto que elas não se preocupam, né, e elas acabam fortalecendo toda essa rotulação. Isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante. O ano passado eu passei o ano inteiro estudando sobre isso, e o quanto, quando vocês começaram a falar, eu fiquei pensando, né, onde fica, né, essa barreira para que esse adolescente possa realmente participar de tudo, somente enquanto adolescente, né? E eu percebo, e a gente sabe também, sou pedagoga de formação, faz mais de 10 anos, o quanto que, até mesmo antes dele chegar na medida socioeducativa, ele já tem um rótulo por conta do comportamento, por conta das dificuldades, por conta de uma série de coisas que vão acontecendo, e vão mantendo ele à margem da sala de aula, né? Eu tenho, na psicopedagogia, eu comentei sobre isso, sobre essa questão de que essas crianças, elas já vão ficando à margem da sala de aula. Então, é aqueles que vão sentando no fundo, é aqueles que vão ficando fora da sala, é aqueles que vão ficando fora da escola, e aí vai ficando fora da sociedade, e aí fica recluso de vez, e quando volta já não tem um espaço, já não tem um ambiente, e isso vai se perpetuando na vida deles. Isso vai fazendo com que eles não consigam encontrar um lugar de pertencimento. Eu penso assim, que depois de um tempo, onde é o lugar de pertencimento desse adolescente? Onde ele fica? Se ele passou boa parte da adolescência recluso, em medidas, estigmatizado, rotulado, e isso vai se tornando um ciclo. Enfim, eu só queria fazer esse comentário e falar que foi muito rica a participação, estaremos próximos, se tudo der certo, e o quanto que é legal ver esse movimento e essas nossas ações, né, para talvez tentar tirar esse rótulo, colocar outro rótulo, diminuir, não sei ainda, né, estou pensando sobre isso, mas quanto que é legal. Tá? Obrigada, gente. Obrigada a você, Priscila. Muito boa a sua contribuição, muito obrigada. Essa troca é fundamental, né? Se a gente fala de educação e não fala de escuta, como a Luana falou, e de diálogo, a gente não está falando de educação.
Então, eu vou passar a palavra agora para o Luiz Fernando, que ele tinha, acho que, sinalizado que gostaria de fazer uma fala. O Luiz Fernando está aí? Saiu, Bianca. Ah, saiu, né? Eu acho que eram os inscritos. A gente está chegando ao horário final, meio-dia, né? Nós não tivemos aqui no chat mais nenhum inscrito. Gostaria de agradecer a presença dos outros estados, São Paulo, Distrito Federal, né? Eu vi aqui alguns estados que colocaram. Eu agradeço aos palestrantes, que a gente está chamando assim de palestrantes, mas agradeço a todos pela troca aqui, a todos os participantes, a todos os estados presentes. Foi uma troca muito rica. O nosso querido Emerson nos lembrou que podemos tirar uma foto aqui mesmo virtualmente, é só todo mundo abrir a câmera, então fazer aquele sorriso bonito. Tem gente de máscara, está sorrindo por baixo da máscara, também vale, o importante é estar se protegendo. Então, todos abrindo a câmera, que ele vai conseguir tirar uma foto. Emerson, se quiser ativar o microfone aí para nos comandar. Isso aí, vamos lá. Todo mundo que puder também, né, abrir aí a sua câmera aí, nós vamos tirar uma fotinha para ter aí um registro mais bonito de cada um de vocês. Vamos lá, deixa todo mundo acabar de abrir, tem gente abrindo aqui ainda. Vamos lá, eu acho que já deu todo mundo para abrir já a câmera, quem pôde. Pessoal sorrindo. Show, registrado. As artimanhas da tecnologia, né, pessoal? Então, muito obrigada, viu? Até a próxima. Até dia 17 mais uma de vez junho. agradecer a Escola de Gestão, agradecer o César pela parceria de sempre, a Vanusa, que é um amor e traz sempre ótimas práticas para a gente, ótimas linhas de conhecimento também. Agradecer você, Bianca, Emerson, Lívia, vocês são maravilhosos. Muito obrigada pelo carinho com a pedagogia. 30 segundinhos para dar um tchau para o pessoal? Claro, sim, fica à vontade. Obrigada, gente, também, pela acolhida, pela troca. Glória, que é uma parceira do Escrevivendo, que trouxe uma enorme contribuição. Priscila, obrigada pela sua fala, né, por mostrar que os mecanismos de exclusão são muitos, incontáveis, e a gente, às vezes, se vê pensando, caramba, ele vai sair daqui agora e vai perder isso. E, no entanto, é para ele sair, porque privação de liberdade não é desejável para ninguém. E a gente se vê assim, pensando, o Estado que está atuando aqui não vai atuar lá. O que a gente vai fazer, né? São muitos mecanismos. E queria frisar que a gente é um projeto de formação. Não caçamos talento de gente que escreve bem, já tem uma veia poética, né? Lógico que a gente quer valorizar esses adolescentes também, mas a nossa ideia é sempre atuar na formação de leitores e escritores. Muito obrigada, agradeço também para o pessoal lá do Sensília, Kelly e o Raposo, por terem nos recebido na unidade, viu, gente? Todo mundo, tá? Incrível esse processo aqui que a gente está tendo. Bom dia, boa tarde. César, quer falar? Últimos 30 segundos. Só agradecer mesmo a todos, a Lívia, a Bianca, a Luana, a Vanusa e ao Emerson, claro, me ajudou bastante. Muito obrigado, Emerson, prazer te conhecer. E obrigado a cada um que participou também, que deu a sua contribuição. E foi um momento enriquecedor. Eu saio daqui, assim, muito mais completo com a socioeducação. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.